Amores, muito boa noite. Sejam todos Boa noite. bem-vindos a essa nossa terceira aula desse workshop chamado Caminhos da Encenação Moderna. Esse curso ele foi contemplado, né, no edital técnico, né, de cultura realizado pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, né, e através da Lei Aldir Blanc. Então, ele só foi possível fazer gratuitamente por esse aporte da Lei Aldir Blanc. Vocês vão entender depois, mais tarde, quando a gente for avançar, o porquê que é teatro da crueldade, tá? Eu vou explicar melhor. Então, Tony Artaud, francês. Vou falar um pouquinho sobre a biografia dele daqui a pouco. O teatro da crueldade, o teatro da cura cruel e o trecho do livro dele, O Teatro e Seu Duplo. E aí eu começo o nosso encontro fazendo uma leitura para vocês entenderem um pouco desse Anthony Artaud. Quem sou eu? De onde venho? Sou Anthony Artaud. E basta que eu o diga, como só eu sei dizer, e imediatamente hão de ver meu corpo atual voar em pedaços e se juntar sob 10.000 aspectos diversos. Um novo corpo, no qual nunca mais poderão esquecer. Eu, Anthony Artaud, sou meu filho, meu pai, minha mãe e eu mesmo. Eu represento Anthony Artaud. Estou sempre morto, mas um vivo morto, um morto vivo. Sou um morto sempre vivo. A tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Eu represento totalmente a minha vida. Onde as pessoas procuram criar obras de arte, eu pretendo mostrar o meu espírito. Não concebo uma obra de arte desassociada da vida. Eu, o senhor Anthony Artaud, nascido em Marseille, no dia 4 de setembro de 1896, eu sou Satã e sou Deus. Um pouco me importa a Virgem Maria. Ele não deixou o método escrito, um sistema para você trabalhar a interpretação, né? Diferente do Stanislavski, o Teatro e Seu Duplo é uma coletânea de textos, de manifestos, de conferências e um dos principais escritos do teatro do século XX. Ele vai retratar uma sociedade, ele vai fazer um manifesto contra esse teatro burguês que acontece na Europa, né? Esse teatro clássico. Ele vai buscar muito no Oriente, né? Informações para transformar esse teatro ocidental da Europa. Imagina vocês, eu estou numa Europa em que a gente constrói vários encenadores, né, modernos. Nós temos o Brecht, nós vamos ter Grotowski, nós vamos ter Meyerhold. Então, assim, estamos com o teatro, com a técnica da interpretação, sendo envolvida na pesquisa. E ele vai contra essas questões todas. Né? Ele nasceu em Marselha, 4 de setembro de 1896, e falece em 4 de março de 1948. Ele foi um poeta, um ator, escritor, roteirista e diretor do teatro francês. E aí, quando ele fez 41 anos, ele é tido como louco.
Ele é internado em vários manicômios franceses, cujos tratamentos são hoje duvidosos, né? E aí ele foi transferido após 6 anos para um hospital psiquiátrico de Rodez, onde permaneceu ali por 3 anos. É onde ele escreve aquelas cartas, chamadas Cartas de Rodez, que nós vamos ver hoje um trecho desse espetáculo, né, construído através dessas cartas. E aí, em 46, ele volta para Paris, né, onde 2 anos depois é encontrado morto em seu quarto, no hospício do bairro, né, do Iver-sur-Seine. E aí a sua importante produção literária, né, ele desenhava, né, preparava conferências e realiza tem uma obra dele para acabar com o juízo de Deus. É uma obra muito importante. E aí o teatro dele é o lugar onde se refaz a vida, né? Onde depois dele ter ficado no manicômio Rodez, ele essencialmente se refez do corpo, porque lá ele tomou muito eletrochoque, né? O corpo sem o órgão é o nome deste corpo refeito e reorganizado, que uma vez libertado de seus automatismos, se abre para dançar ao inverso. Né? No seu trabalho ainda inclui ensaios, roteiros de cinema, pintura, literatura, diversas peças de teatro, inclusive uma ópera, notas de manifestos polêmicos sobre teatro. Ensaio sobre o ritual do cacto mexicano, peyote. Né? Então ele trabalha muito com essa questão ritualística. Né? Quando eu falo do teatro para a cura cruel, esse título eu preciso deixar registrado aqui. É um título de um artigo de uma revista, né, chamada Interface, número 5, né, da Unesp, que tá na íntegra no site da companhia MOC. A MOC de teatro é uma companhia que vai pesquisar muito a obra do Anthony Artaud. E aí, nesse teatro da cura cruel, é retratado, né, o sofrimento físico e mental que ele imprime em sua correspondência, né? Fala também da droga, né? A droga o alivia, mas o obriga a terríveis tratamentos de desintoxicação depois, né? E aí eu trago aqui para vocês um trecho desse artigo que fala assim: o eletrochoque me desespera, tira minha memória, entorpece meu pensamento e meu coração, transforma-se num ausente que se percebe ausente e se vê durante semanas perdido em busca do seu ser como um morto ao lado de um vivo. Na última série, eu fiquei durante todo o mês de agosto e setembro absolutamente impossibilitado de trabalhar, de pensar e de me sentir ser. Peço que me poupe uma nova dor. Isso me fará repousar. Dr. Ferdieri, eu preciso muito de um repouso. Esse é um trecho de uma das cartas que ele se comunica com o seu médico. E aí tem um outro trecho que eu também acho muito interessante. Se eu ainda estou vivo, é por ter uma constituição anormalmente resistente e também por um perpétuo milagre de Deus. Mas, na realidade, sou um só cadáver vivo, que se sobreviver e vivo aqui com a angústia das mortes. Isso é outro trecho da carta de 23 de março de 1942, e a tradução dessa carta é feita pela Ana Teixeira, que é uma das grandes pesquisadoras do Anthony Artaud aqui no Brasil. Ela é da companhia MOC, que tem a sede ali na URCA.
É uma companhia que faz uma investigação sobre esse processo, sobre os elementos da encenação contemporânea. Eu tô fazendo esse preâmbulo para vocês entenderem o porquê que a gente vai chegar no teatro da crueldade. Porque essa crueldade não é uma crueldade de ser cruel, mas é uma crueldade de repensar, né? Essa crueldade é um pouco do que ele sofreu, né? Do que ele sofreu por as pessoas, por terem pensado que ele era um louco, né? Ele trabalha muito, né, com cantos, né, com questão do corpo, né, o corpo na cena, esse corpo ainda vivo, esse corpo ainda inteiro, né, esse corpo presente. Arthur não deixou nenhuma técnica concreta, não indicou nenhum método. Ele deixou visões, metáforas e foi um poeta das possibilidades do teatro. Essa frase, quem define muito isso é o Grotowski, né? Ela vai dar uma visão do teatro não apenas libertado da literatura e da psicologia, né? Mas se reencontrar com a mágica, né? Com a linguagem dos signos que vão interagir, né? O corpo e o espírito, o abstrato e o concreto, o homem e o universo, né? O ator portador dos signos. Isso está no centro. Ele vai falar muito disso. Está na respiração, está no seu corpo, né? E isso está no Oriente. Essa técnica, essa questão do ator ser esse grande portador dos signos é do teatro de Bali e também um pouco vindo do México. Então, o ator ele vai procurar esses modelos para poder trabalhar com essas forças, porque ele fala que o processo da cultura, mais do que um processo da construção do teatro, né, o ator vai investigar através dela a visão do homem, do mundo e da vida. Isso vai ser um dos pilares desse teatro da crueldade, né? Que seja o único local, né, que restou do mundo com o poder de afetar o organismo humano por processos que o homem não pode resistir. Então, é um processo em que você busca esse duelo, né, do concreto, do sonho, do real, do imaginário, né? E aí tem alguns princípios básicos. O Arthur chamou essa proposta de teatro da crueldade e seus princípios objetivos são ampliar ao infinito as fronteiras chamadas realidade. Então, ele vai contra todo aquele processo que nós estamos falando dessa construção, dessa encenação moderna, né? Ele vai pulverizar e desorganizar as aparências, derrubando todos os preconceitos, fazendo emergir as verdades secretas. Então, aquilo que copiava a realidade, aqui ele quer o quê? Ele desconstrói, ele desorganiza os processos. Produzir imagens físicas violentas, baseadas na ideia das ações extremas que ataquem a sensibilidade do espectador por todos os lados. Então, ele chega diretamente no espectador, né? Ele traz a imagem, é como se fosse um quadro, uma pintura, e você retratasse isso dentro da cena. E aí a gente tira esse homem dessa inércia, faz ele pensar, faz ele refletir. Mas aqui, o que tem diferente do Brecht? O Brecht faz ele pensar dentro da não realidade, né? Ele põe a realidade. Aqui não.
Aqui ele faz esse homem pensar através dessa não realidade, através dessa mágica, através desse imaginário. E aí convidar o espírito humano a partilhar de um delírio que ele exalta e revigora as energias, recuperando-as para se criem definitivamente a ordem da vida e que lhe aumente o valor. E aí tem uma frase, antes de eu entrar nos trechos do Teatro e Seu Duplo, que fala assim: confessada ou inconfessadamente, consciente ou inconsciente, o que o público hoje em dia procura fundamentalmente, através do amor, do crime, das drogas, da guerra ou da insurreição, é o estado poético, uma experiência que transcendente da vida. O Teatro e Seu Duplo, ele tem divisões, né? Ele tem uma definição do teatro e cultura, o teatro e a peste, a encenação e a metafísica, e o teatro e a crueldade. Dentro dessas divisões, nós vamos ter, dentro do teatro da crueldade, umas definições, né? Umas definições da técnica, dos temas, do espetáculo, da encenação, da linguagem cênica, dos instrumentos musicais dentro da cena. A luz é muito importante para esse conceito, a roupa, a sala, a cena, né? Os objetos, as máscaras, os acessórios, o cenário, né? A atualidade, as obras, o espetáculo, o ator, a interpretação, né? O cinema e a crueldade, o público, né? Então, esses são alguns dos conceitos que o Artaud vai trazer para esse movimento do teatro da crueldade. E aí, o teatro e a cultura. Nunca, quando é a própria vida que nos foge, se falou tanto em civilização e cultura. E existe um estranho paralelismo entre esse esfacelamento generalizado da vida que está na base da desmoralização atual e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida, que é feita para dirigir a vida. Protesto contra a ideia separada, o que se faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida. É como se a verdadeira cultura não fosse um apurado para compreender e exercer a vida. Né? Todas as ideias sobre a vida têm de ser revistas numa época em que nada mais adere à vida. E que esta penosa cisão é o motivo para que as coisas se vingarem e a poesia nas coisas mais reaparece de repente pelo lado mal das coisas e nunca se viu tantos crimes cuja gratuita estranheza só se explica por nossa impotência em possuir a vida. Traduzindo isso tudo, ele define, ele faz um conceito sobre a cultura. O que é a cultura? Né? Estamos falando de 1927, né? Essa questão desse desmonte, né? Desse conceito de separar um pouco a cultura com a vida, né? Então ele fala que a gente precisa compreender. E aí nós temos um segundo conceito que é o teatro e a peste. E aí nesse texto ele fala da peste, ele relata a peste bubônica, acontecida em uma cidadezinha francesa em 1720.
E ele vai comparar a peste e as suas consequências com o teatro, né? Ele fala que a peste, né, se apodera das imagens adormecidas e dessa desordem latente, né, que vai impulsionar. Assim como a peste, o teatro refaz os elos entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do possível, daquilo que existe da natureza material, né? O teatro, como a peste, é uma crise que resolve, né, pela morte ou pela cura. A peste é um mal superior, né? Porque o que é a peste? A peste é isso. A peste faz o que com a sociedade? Vira uma crise, né? Cuja passagem tem muita morte, né? Também o teatro é um mal. Olha que loucura. O teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que se pode conseguir através da destruição. Então, existe o que aqui? Existe a desconstrução. Ele desconstrói esse indivíduo para reconstruir. Então, o teatro do Arthur convida, né, é, é, essa alma, esse espírito, para um delírio, para exaltar suas energias, né? Levando em consideração que esse homem encontra-se embrutecido por essa sociedade. E ele fala que uma peça de teatro perturba o repouso dos sentidos, libera o inconsciente compreendido, leva uma espécie de revolta virtual, e que, aliás, só pode assumir todo o seu valor se permanecer virtual. Impõe as coletividades reunidas à sua volta em uma atitude heróica e difícil, né? Então, ele faz uma comparação, porque a peste dizima uma cidade, né? E assim ele fala que o teatro precisa também tocar no outro, tocar naquele quem está assistindo, né? Transformar aquele indivíduo, né? E através dessa construção, dessa reconstrução, é que se constrói. A encenação é a metafísica. Como que não é teatro? Pelo menos no teatro, tal como nós conhecemos na Europa, ou melhor, no Ocidente, tudo aquilo que é especificamente teatral, isto é, tudo aquilo que não obedece à expressão através do discurso, das palavras, ou, se preferir, tudo que não está contido nos diálogos seja deixado em segundo plano. Como é que é teatro no Ocidente? Digo ocidental porque, infelizmente, há outros, como no Oriente, né? Ele fala muito dessa questão desse Oriente, ele fala muito dessa prostituição. Como é que o teatro ocidental não enxerga que o teatro sobre um outro aspecto que não o do teatro dialogando, né? Ter esse diálogo diretamente. E aí esse teatro contemporâneo, ele fala, está em decadência. Porque de um lado perdeu o sentido sério, né? E do outro, só do riso. Porque rompeu com a seriedade, com a eficácia de você atingir o outro, né? Porque perdeu o sentido do humor verdadeiro, do poder dessa questão física. E aí esse teatro, né, perdeu-se uma ideia de teatro. Na medida que o teatro se limita a nos fazer penetrar na intimidade de alguns fantoches e transformar o público em voyeur, é fácil entender por que a elite se afasta dele. E porque o grosso da massa vai procurar no cinema, nos shows, no teatro de revista ou no circo suas satisfações violentas que não os decepcionam. Vocês estão entendendo?
você vai pôr em cena uma realidade. Então, ele fala disso, né? O ponto da ruptura, né, se chegou nessa sensibilidade. Tudo que atua é uma crueldade. E a partir dessa ideia levada às últimas consequências, que o teatro deve ser renovado. Tudo que existe no amor, no crime, na guerra ou na loucura precisa nos ser devolvido pelo teatro. Se ele pretende reencontrar seu papel necessário. Então, ele fala dessa conexão. Não é possível continuar a prostituir a ideia do teatro que só é válido se tiver uma ligação mágica com a realidade, com o perigo. O teatro deve procurar, por meios, recolocar em questões não apenas do mundo objetivo e descritivo externo, mas do mundo interno, do homem. Né? Ele fala muito dessa questão do homem, desse humor, né? Dessa poesia. Então, tem que carregar humor, poesia, imaginação, né? É, é... E aí os temas, quais são os temas que ele sugere? Não se trata de assassinar o público com preocupações, né? O fato de existirem chaves profundas do pensamento e da ação para se ler todo o espetáculo não diz respeito ao espectador. Não se interessa por isso, mas o modo é preciso ter chaves que existam, né? Ter temas do espetáculo que criem possibilidades para esse espectador. E ele fala que o espetáculo tem que ter físico, tem que ter elemento físico, sensível, gritos, lamentações, aparições, surpresas, golpes teatrais de todo tipo. Tem que ter beleza mágica das roupas feita segundo certos modelos rituais. Tem que ter um deslumbramento da luz, né? Beleza quando canta nas vozes, encanto de harmonia, né? Raras notas musicais, cor dos objetos, ritmo físico dos movimentos, né? Objetos novos que surpreendam, máscaras, bonecos de vários metros, mudanças bruscas da luz, ação física da luz que desperta no outro o calor, o frio, o amor. Então, assim, ele fala que o espetáculo como um todo precisa ter esse movimento para poder chegar no espectador, para poder chegar naquele indivíduo. E que linguagem é essa da cena, né? Ele fala que quando é preciso encontrar meios, né, de ter essas transições. Ele coloca muito essa linguagem corporal, né, que a gente precisa ir transformar isso além do sonho, né? Essa linguagem ela precisa ter uma ideia concreta, né, com gestos simbólicos, né, com movimentos de construção das personas, né, com atitudes emotivas, né? E ele fala que precisa ter marcação, que as marcações elas precisam ser variadas, duplicadas, multiplicadas, né? Esses gestos não precisam ser repetidos, né? Eu posso ter uma ruptura a qualquer momento. E ele fala que os instrumentos musicais eles são usados em condições de objetos, como se fizessem parte do cenário. Não são instrumentos musicais, né? Ele fala que os objetos, os instrumentos musicais, compõem essa cena, né? Ele traz esse aprofundamento para a sensibilidade do ponto de vista sonoro, né? A iluminação, ele também fala muito dessa coisa da ação da luz, né?
a fim de produzir vários tons particulares, né? Ela traz a luz como um elemento de sutileza, de densidade, né? O objetivo de produzir calor, frio, raiva, dor, amor. Muito importante também são os objetos da cena, as máscaras, né? Os acessórios. E ele fala que não tem que ser de proporções normais, tem que ser de proporções maiores, né? E ele traz essas imagens para. Influência do teatro oriental, né? Sim, muito influenciado pelo teatro oriental. Todo esse conceito, o Vitória, ele vem desse teatro oriental. Porque o teatro oriental é um teatro de ritos. Só fazendo um adendo aqui, existe um ator chamado Oshoida, que veio trabalhar, ele é, se eu não me engano, do Japão. Ele veio trabalhar com Peter Brook, da companhia do Peter Brook. Peter Brook é um encenador que trabalha com vários atores de várias nacionalidades no mesmo espetáculo. E aí existe essa troca. Só fazendo aqui um adendo, tá? Só para vocês entenderem um pouco da questão do ritual. E aí o Peter Brook, ele traz igual o Circo de Soleil. Eu pego um acrobata no Brasil, eu pego um palhaço nos Estados Unidos, eu pego um contorcionista na França, e é igual o Peter Brook, ele vai pegando atores pelo mundo, né? E aí eles trocam experiências. Numa dessas experiências, né, de troca, no Oriente, o ator se aquece limpando o teatro para receber o público. Não tem faxineiro, não tem equipe de limpeza. O ator é que cuida de todo esse processo até chegar na cena. Então, o aquecimento corporal desse ator, e não é passar varrer o palco, não, meu amor, é passar pano. E não é passar pano no palco em pé. Você tem uma forma de passar o pano. Você primeiro vai, sobe, aí torce o pano e volta. Então, é uma forma de... Tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica. Interessante, né? E aí, nesse rito, né, do teatro, ele traz para o teatro ocidental, né, o Oshoida, essa troca com a companhia do Peter Brook. E Anthony Artaud, ele quer trazer esse teatro da alma, sabe? O teatro que não tem cenário. Ele fala que o personagem é que compõe esse cenário. Quando ele montou o Rei Lear, né, vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Vai ter uma cena que tem um boneco construído. E aí ele traz esses objetos com uma forma e uma de formação ao mesmo tempo, né? Só tem forma, mas não tem a realidade. Não é um boneco construído real. E ele também não representa peças escritas. Ele sempre trabalha com fatos, né? Ou temas, né? E ele vai tentar fazer uma encenação direta. Ele fala o seguinte: a própria natureza é disposição da sala. Exigem do espetáculo que não há tema, por mais amplo
que seja. Porque ele fala que trabalhar com peça escrita, ele não consegue ter essa construção. E ele fala uma coisa muito interessante. Há uma ideia de espetáculo integral que devemos fazer renascer. O problema é fazer o espaço falar, alimentá-lo e mobiliá-lo, como minas introduzidas numa muralha de rachas planas que de repente fizeram nascer ramos de flores. É poético. É como se a cada sessão você renascesse. E ele fala o seguinte: o ator é ao mesmo tempo um elemento de primeira importância, né? Pois a sua interpretação depende do sucesso do espetáculo. Sim. E ele define assim: é uma espécie de elemento passivo e neutro, pois toda iniciativa pessoal lhe é rigorosamente recusada. Ele não traz para a cena elementos da sua vida pessoal, memórias, sentimentos, essa coisa psicológica que se é construída no teatro realista, que você se desconstrói. E ele fala que esse ator é um instrumento, que existe um distanciamento do homem, né, da figura desse ator e do instrumento dele, do corpo, da voz. O que é o instrumento do ator? É o corpo, a voz e a alma, é claro. Artaud conclui em sua obra de vida um novo plano antissistema. Ele anuncia a importância da noção do corpo sem órgão, uma dilatação ilimitada da existência do ser, uma forma de vida infinita, num plano dentro nem fora, um plano de realidade onde qualquer linguagem e todo signo é nu. Deve ser vivido, pressentido e correspondente com o mundo como tal. Então é esse desnudar, é essa transbordação.